Bate foto. Ele já agradeço a Deus pela riquíssima oportunidade, tudo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Também pela igreja está bonita e cooperada. Para a honra e glória a Deus, isso é prova de que vidas estão sendo salvas por Jesus Cristo. Isso é prova de que o Evangelho que está sendo proclamado está libertando vidas e transformando vidas. Onde outrora elas poderiam estar perdidas pelo mundo. Glória a Deus. Convido a todos para abrir as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 21 ao 23. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que Tu tens nos concedido. É um prazer estar em Tua casa. Romanos capítulo 6, versículo 21. Todos acharam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Irei começar porque a hora já está em breve. E que frutos colhestes então das atitudes que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tens o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vida eterna, a qual, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai querido e amado, mais uma vez estamos na Tua casa, Pai. Não porque merecemos, mas porque a Tua misericórdia é eterna. A Tua bondade é infinita. Perdoa-nos por tudo o que cometemos diante da Tua presença. Perdoa-nos pelos nossos pecados e nos purifica de tudo que é de errado. Derrama, Senhor Deus, a Tua presença essa noite. Fala por minha boca, Pai, não o que queremos, mas o que é necessário para que a Tua igreja venha verdadeiramente te buscar em espírito e também em verdade. Pai, que assim seja feita a Tua vontade e a Tua justiça. Pois o que impera aqui, ó Deus, é o Teu Filho e a Tua presença. Pois o que nos fortalece nessa noite e todos os dias é a Tua. Se faz presente, Deus, e usa-me da maneira que queres. Amém. Eu gostaria de começar a palavra de Deus dizendo que o tema, sou um pouco ruim de tema, mas o tema que eu colocaria para esta palavra que eu trouxe esta noite seria a justiça e a graça de Deus. Se eu tivesse de colocar um título, eu colocaria libertos, livre da condenação por sua justiça e salvo pela sua graça. Glória a Deus. Começo dizendo que a apropriação de Jesus Cristo enfatiza a justiça de Deus. Deus não aceita pecado e nem tampouco Ele tem intimidade com o pecado. Pois qualquer situação, qualquer, aleluia, glória a Deus, solução a respeito do problema do pecado, que não responde, aleluia, glória a Deus, à realidade
da sua ira, isso negaria o seu ser justo. Isso negaria, aleluia, glória a Deus, o seu caráter, porque Deus é justo. Ele é justo, Ele é santo. A justiça de Deus exige uma penalidade apropriada para o pecado, e esta penalidade define-se em morte para quem pecar. Deus, Ele é justiça e exige com a sua justiça uma penalidade para aqueles que vivem no pecado. E essa penalidade se resume em morte. Como disse no versículo 23, pois o salário do pecado é a morte. Cristo está dizendo que todo aquele que pecar e que não se arrependeres e não endireitarem as suas veredas, terão a morte. Essa morte que Cristo fala, Ele não está falando da morte carnal, da matéria, porque a matéria em si, ela morrerá de morte matada ou de morte morrida. Cristo está falando aqui sobre a morte eterna. Cristo está falando sobre o divisor de águas, onde terá a morte eterna e a vida eterna. Mas terão vida eterna aquele que andar debaixo da justiça de Deus. Aleluia. Quando Jesus apresenta o seu sangue como oferta pelo pecado, Ele aplacou a ira de Deus. Ele pagou o preço. E a dívida não foi simplesmente, aleluia, esquecida. Cristo, quando sobe aquele madeiro, a palavra de Deus diz que Ele pagou com sangue puro e inocente e nos livrou do pecado. Aleluia, glória a Deus. Então ela foi paga pelo sangue santo do seu Filho. Notem que o amor de Deus pela humanidade, quando ela é manifestada naquele ato sacrificial que Deus faz, quando entrega o seu Filho, em momento nenhum ela nega a justiça de Deus. A carta de 1 Pedro, ele fala que o Pai nos regenerou a uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. O sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz tem dois significados: a morte e a ressurreição. A morte e a ressurreição. Pedro também escreve nos versículos 18 e 19 e diz: não foi por coisas corruptíveis que foste comprado, como ouro, nem como a prata, como era de costumes de vossos pais, mas foste comprado com algo incorruptível, e esse algo foi o sangue santo do Cordeiro, que não existia máculas. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. A justiça de Deus é o seu agir. A natureza de Deus é o seu amor. A santidade de Deus é a sua disposição, e a sua glória é o seu próprio ser. Aleluia. A justiça de Deus, no entanto, é o proceder de Deus. É a maneira que Deus age com Ele mesmo e com o ser humano. Deus, a palavra de Deus também é palavra para Deus.
Ele disse: toda alma que pecar, esta morrerá. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele não pode conceder graça ao homem meramente conforme o que ele quer. Deus, ele não pode amar o homem meramente pelo seu amor. Ele não pode salvar o homem meramente conforme o seu coração. Deus é amor. Sabemos, na verdade, que Deus pode salvar o homem. Deus salva o homem porque ama. Ele ama a sua criação. Ele ama a humanidade. Mas Ele deve fazê-lo de modo conforme a sua justiça. A salvação do homem vem através da sua justiça, porque se Deus simplesmente e meramente salvasse o homem simplesmente porque Ele ama o homem, Ele não seria justo. Deus é amor, mas também é justiça. A justiça de Deus também é justiça para Deus. Deus não pode salvar o homem porque o seu coração ama o homem, porque se ele for um juiz injusto, ele não seria juiz e nem tampouco justo. Já pensou se um ser humano faz uma maldade além, e no entanto um certo juiz prendê-lo e soltá-lo simplesmente porque ele é bondoso e amoroso? O que diríamos desse juiz? Que ele é louco, que ele foi desonesto, que ele não julgou corretamente, porque ele ama, ele soltou o homem mau. A Bíblia diz em Ezequiel, no capítulo, aleluia, 18, se não me engano, toda alma que pecar, esta morrerá. Então, como uma pessoa comete um pecado e tira a vida de uma outra pessoa, e um certo juízo libertaria simplesmente porque ama, ele não seria juiz, nem tampouco justo. Deus também é Deus para Deus. Ele age dentro da sua justiça. Sabemos que para Deus é fácil salvar o homem, mas não é fácil para Deus salvar o homem conforme a sua justiça, porque eu e você tem todos os dias praticado injustiças contra Deus. Como pode Deus, sendo justo, salvar um homem injusto, estando Ele fora da justiça a qual Ele nos pede? Aleluia, glória a Deus. Deus nunca age com injustiça. Deus nunca é desonesto. Ele retribui a cada um aquilo que merece. Quando foi pregado uma certa feita aqui pelo nosso pastor, ele disse: todos têm o salário que merecem, porque se trabalhamos é justo e é direito de todo trabalhador receber o seu salário, pois Deus, Ele é justo. Da maneira que o ser humano trabalha e age, ele tem que receber o seu salário, e o salário para o pecador é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para quem é justo e anda debaixo da justiça de Deus. Aleluia. Deus sempre é justo e misericordioso. Ele castiga a quem peca e perdoa a quem se arrepende. Aí está a justiça de Deus. Aquele que se arrepende, aquele que se arrepende dos seus pecados. Deus perdoa os nossos pecados e nos torna justos quando Ele perdoa os nossos pecados.
e nos torna justo, aleluia. Isso dá-nos a entender que Deus é amor. Mas se Deus é amor porque Ele perdoa, então Ele não seria justo? Aleluia. Porque todos que pecam, todos que cometem pecado, tem que ser castigado. Romanos 6:23, Ezequiel 18, versículo 4. Deus perdoa a todos aqueles que se arrependem, mas Ele não tira o pecador por inocente. Deus perdoa aquele que se arrepende, mas naqueles que não existe arrependimento e que ainda existe continuidade da prática do pecado, esse Ele não tira por inocente, porque Deus, Ele é justo. Então, como Deus inocenta, aleluia, glória a Deus, e no mesmo tempo pune. Provérbios capítulo 17 e o verso 15, ele diz que existe duas injustiças e para os seus olhos é abominável o justo justificar a quem é injusto e o injusto julgar quem é justo. Mas Deus pega o injusto e justifica-o. Como Deus pode fazer isso? Como é que Deus pega uma pessoa que é injusta, já que a sua palavra diz que aquele que justifica o injusto torna-se também injusto, e Ele agora justifica a humanidade através de Cristo. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Ele odeia a quem pratica o mal. Mas por que Ele odeia quem pratica o mal? Porque Deus é justo e também Ele é bom. Aleluia. Como o amor de Deus é bom e também Ele é justo, sabe o que é que Ele faz com a humanidade? Ele trabalha em cima daqueles que são alvo da sua ira. A palavra de Deus diz que por causa do seu amor, Ele segura a sua ira para que tenha tempo para o pecador se arrepender. Isso é ser justo. Porque muitas vezes eu e você, na primeira, já queremos logo julgar e condenar. Deus, Ele é tão justo que Ele julga a causa, mas o juiz, o ser humano, tem mania de julgar as pessoas em vez de julgar as causas. Isto se chama-se injustiça para quem acha que é justo. Não se julga as pessoas, se julga a causa. Portanto, Deus, Ele é justo. Ele dá ao ser humano o tempo para que eles possam se arrepender. A palavra de Deus diz em 2 Pedro que um dia para Deus é como um ano, e um ano para Deus é como se fosse um dia. A palavra de Deus diz que Ele pode tardar, mas Ele não falha. Verdadeiramente Ele não tarda, Ele tem um dia certo para vir. Deus, Ele espera com que a humanidade venha se arrepender antes que Ele desça a sua ira, porque o dia está para vir em que Deus se levantará do seu trono e julgará todas as nações, os justos e também os injustos. Dois caminhos serão traçados, um para a vida eterna e o outro para a morte eterna. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido é o Teu santo nome, Deus. Mas aí alguém pode me perguntar, aonde fica a justiça nesse caso?
Deus escolheu derramar toda a sua ira sobre o seu filho. Ele escolheu o seu filho em vez da humanidade. Ele acendeu toda a sua ira, toda a cólera que estava acumulada sobre a ira de Deus. Ele agora escolhe Jesus Cristo para derramar, que a Bíblia diz que em cima dos seus ombros estava todo o pecado em Cristo, o pecado da humanidade. Então Deus agora, como justo, uma certa vez que ele disse: toda alma que pecar, esta morrerá. E o salário do pecado seria a morte. Deus, ele foi justo, ele cumpriu. Ele disse: um tem que morrer, e este será o meu filho no lugar de todos. Nenhum momento nenhum, Deus deixou de ser justo. Ele preferiu, por amor à humanidade, dar o seu filho para que morresse em nosso lugar. E aí onde está a melhor parte, onde nós que somos cristãos, nós que somos, aleluia, criatura de Deus, entender que Deus fez isso, que, aleluia, aquele ato daquela cruz foi para nos trazer de volta a vida eterna que um dia perdida no Éden. Aleluia, glória a Deus. Que Deus preferiu colocar o seu filho sobre aquele madeiro, para que eu e você não viesse pagar um dia pelo pecado de outrora. A gente estaria distante da glória e da presença de Deus. Quando ele faz aquele sacrifício, foi perdoando toda a humanidade. Foi um ato justo. Já imaginou eu e você perder o direito de adorar a Deus porque em outra aurora, em tempos passados, uma pessoa pecou? O que é que eu e você teria com o pecado de Adão? Por causa de Adão, eu e você estaria agora sem a presença de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos que todos foram destituídos da sua glória. Então Deus não poupou o seu filho quando entregou aquela cruz. Deus, ele pensou em toda a humanidade e na injustiça que estava acontecendo quando Adão pecou e nós fomos destituídos da glória de Deus. Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que, da mesma forma que o mundo estava no caos do pecado, ele agora põe o seu filho sobre aquele madeiro, e o seu filho agora é sacrificado, e todo o seu sangue derramado por mim e por você. E por que ainda a igreja permanece infiel e injusta com um Deus tão justo dessa maneira? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que pouco antes de Jesus Cristo ser preso, ele estava suando sangue. Ele chegou ao extremo tão doloroso que os seus poros saíam sangue. O sofrimento era tão grande, não por medo do sofrimento que o homem iria lhe causar, mas porque